Essa é a última semana da nossa Quaresma de São Miguel, onde todas as terças-feiras nós fizemos as lives sobre a batalha espiritual. E essa última semana vamos encerrar aí com um irmão missionário. E eu queria pedir já, né, nesse começo, irmão, que tu pudesse se apresentar aí e já falar também sobre a sua missão aí também, né, no Rio de Janeiro. Se pudesse se apresentar para a nossa turma, e depois também me apresento. Bacana, meu irmão. Bendito seja Deus. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, viu? De poder estar aqui contigo, da gente poder estar partilhando, da gente poder estar rezando, da gente poder estar se formando e entendendo aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e aquilo que o Senhor tem também para que a gente possa entender sobre o bom combate, para também saber combater, porque só sabe combater aquele que entende do combate. Quero já mandar um Entendi do abraço aqui combate, para né? o Padre Cláudio, saudade, Padre Cláudio. E eu me chamo Plínio Bianchini, eu tenho 27 anos, eu sou fundador de uma missão chamada Missão Theotokos, a missão que tem como carisma, como Maria gerar Cristo ressuscitado, pregando o evangelho com o mesmo ardor de João Batista. Eu sou casado há 1 ano e alguns meses e sou missionário católico e Deus ele tem me dado a graça de pregar o evangelho aí pelo Brasil e por alguns lugares por onde o Senhor tem nos dado a graça de estar levando o evangelho, levando a palavra de Deus, a presença de Deus. Então hoje é uma graça para mim poder estar aqui contigo, meu irmão. Amém. Que bom, irmão. Eu sou o Jack, né, para os seguidores do Plínio, eu sou o Jack, sou fundador da comunidade Eterna Aliança aqui, Barra Velha, Santa Catarina. Tenho 32 anos, né? Também estou aí na vida, na missão, graças a Deus. Era lá de Joinville, estou aqui em Barra Velha, agora Deus está levando ainda para outros mares, para outros lugares, louvado seja Deus. E nós estamos, como eu falava, 7 semanas sobre batalha espiritual, e essa última semana, nosso tema de hoje é: em Jesus somos mais que vencedores. E antes de nós entrarmos nesse tema, antes de nós nos aprofundarmos nesse tema importante para a nossa vida, quero pedir por irmão para a gente iniciar bem essa live, fazermos uma oração inicial, para que Deus possa, então, nos conduzir nesse momento e também abrir os corações, né, desses irmãos que estão nos assistindo. Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos te entregar todas as nossas batalhas. Queremos colocar nas vossas mãos, Senhor Jesus, todas as nossas vidas, todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todas as nossas batalhas, Senhor. Pois entendemos, Deus, que no Senhor somos mais que vencedores, que se temos o Senhor, por mais que hoje a batalha esteja forte, por mais que hoje a batalha esteja difícil, por mais que hoje a tribulação esteja nos alcançando, por mais que hoje estejamos na tempestade, na neblina, na escuridão, Senhor Jesus, sabemos que vai passar, porque no Senhor somos mais que vencedores, Deus. Por isso queremos te pedir, Pai, que nessa noite o Senhor possa derramar sobre nós a esperança, que o Senhor possa derramar sobre nós a perseverança, que o Senhor possa derramar sobre nós a fé, Senhor Jesus, para que possamos permanecer de pé diante as tempestades, permanecer de pé diante as batalhas, permanecer de pé diante as dificuldades, Senhor Jesus, que a gente lute porque a gente entendeu de que o Senhor está conosco, Pai, mesmo sabendo que ter o Senhor não significa que não teremos tempestade, que não enfrentaremos batalhas, mas ter o Senhor significa que diante de toda batalha, que diante de toda tempestade, nós seremos vencedores, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está no nosso barco. Por isso queremos te pedir, Pai, que nessa noite o Senhor possa vir em nosso favor, que nessa noite, Pai, o Senhor possa vir ao nosso encontro, que nessa noite, Pai, o Senhor possa vir até as nossas casas, que o Senhor possa cessar agora toda tempestade, que o Senhor possa estar cessando agora toda a batalha, que
o Senhor agora possa estar trazendo o alívio espiritual para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão exaustos das batalhas, das dificuldades, das lutas, dos sacrifícios, das angústias, das dores. Queremos te pedir, Espírito de Deus, que agora o Senhor possa ser derramado sobre nós, nos dando o alívio, assim como a palavra de Deus vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Se aqueles que estão cansados da batalha, cansados dos sacrifícios, cansados da tempestade, que agora possam receber o alívio vindo pelo Espírito de Deus, que nos faz descansar. Por isso nós queremos te pedir, Senhor Jesus, porque nós sabemos e nós cremos que a vitória já é nossa, Senhor Jesus. O Senhor não morreu na cruz para nos tornar perdedores, mas o Senhor morreu na cruz para nos dar a vitória, e a vitória da vida eterna. Por mais que hoje talvez estejamos passando por momentos difíceis, os bons momentos vão chegar, porque o choro dura uma noite, Pai, mas a alegria vem pela manhã, e nós cremos que a alegria está próxima em nossas vidas. Nós cremos, Senhor Jesus, que a alegria está próxima das nossas vidas, que o sofrimento, a batalha está se aproximando do fim, Senhor Jesus. Por isso nos sustenta, nos deixa ficar de pé, Senhor Jesus. Não deixa com que nós nos perdemos no meio do caminho. Nós não chegamos aqui, Pai, à toa. Não nos deixe desistir agora, não nos deixe desanimar, não nos deixe voltar atrás, mas nos faça, Pai, permanecer, porque a vitória é certa, Jesus. Quando estamos contigo, a vitória é certa, Senhor Jesus. Por isso vem, Espírito de Deus, nos dá agora esse refrigério espiritual. Nos dá agora esse refrigério das nossas lutas, das nossas batalhas, Deus. Nós entregamos agora tudo a Ti. Colocamos agora tudo em Tuas mãos, Deus, para que possamos também ser alcançados por Ti nessa noite, Espírito Santo. E tudo isso nós selamos naquela que é a rainha, aquela que comanda, aquela que está na linha de frente, aquela que nos guia ao Pai. A Virgem Maria, que é mais do que rainha, que é mamãe. Nós te consagramos tudo, mãe. Te consagramos a nossa vida, te consagramos a nossa casa, te consagramos a nossa família, te consagramos todo o nosso ser. Nos envolva com teu santo manto, mãe. Nos dar as armas necessárias para batalhar. A Senhora, que é a rainha dos céus e da terra, mãe. Te consagramos tudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, amém. Bendito seja Deus. Amém. Louvado seja Deus, irmão. Muito bem, então vamos iniciar a nossa conversa aqui. Vamos falando sobre a batalha espiritual, e todas as lives eu começo sempre perguntando para o convidado, porque apesar da resposta ter uma resposta certa, cada pessoa traz um ponto de vista, um olhar diferente, e aperfeiçoa, acrescenta a essa pergunta, né? O que é a batalha espiritual? Essa é a pergunta, né? E que cada um traz, assim, alguma coisa que dá uma acrescentada para que a gente possa compreender esse campo, esse mundo espiritual e essa guerra em qual nós estamos lutando. E aí a minha primeira pergunta para a gente iniciar, irmão, o que é a batalha espiritual? Meu irmão, essa é uma pergunta que ela pode, como você falou, ela pode se desmembrar em diversas respostas, né? Mas a palavra de Deus, ela vai dizer em Efésios, capítulo 6, versículo 2, pois não é contra os homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então, a batalha espiritual, né? Ao meu ver, a batalha espiritual é uma luta contra nós mesmos, contra o mundo e contra o demônio, né? Então, diariamente, eu preciso travar uma batalha espiritual para vencer o meu eu velho, para vencer o velho Plínio de Via Latona. Todos os dias eu preciso travar uma batalha espiritual contra as coisas desse mundo, porque até mesmo o evangelho
a segunda leitura do último dia vai dizer, do último domingo, né? São Paulo escreveu a carta aos Filipenses, onde ele dizia: morrer para mim é Cristo, viver para mim é Cristo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, né? Onde São Paulo entendeu que era melhor ele morrer para o mundo e viver para as coisas de Deus, na qual, no final, ele poderia dizer: combati o bom combate, e ganhou ali a coroa da justiça, e subiu aos céus, está junto ao Pai, e se tornou São Paulo e tudo mais. E todos os dias, eu preciso, além da batalha espiritual com o meu eu velho, eu preciso travar também uma batalha espiritual contra o mundo, contra as coisas do mundo, contra as coisas que o mundo insiste em tornar normal, contra as coisas que o mundo insiste em lançarem sobre mim, contra as coisas que o mundo insiste em passar nos televisores de celular, computador, televisão, rádio, tablet, por aí vai, contra as coisas que este mundo tende a oferecer cada vez mais. E a terceira batalha espiritual que eu preciso travar todos os dias é contra o demônio, contra os principados e potestades, onde de diversas formas vem contra mim, vem contra a minha espiritualidade, vem contra a minha casa, vem contra a minha vida. Então a batalha espiritual nada mais, nada menos é do que eu acredito que são esses três pilares. A batalha contra mim, contra o mundo e contra o demônio. Onde é travado de forma física e de forma também espiritual, de forma que eu veja e de forma que eu não veja, né? Contra nós mesmo refere-se à batalha contra a nossa concupiscência, contra as nossas fraquezas, a preguiça, a inveja, a gula, etc. Contra o mundo, né? É tudo o que ele despeja sobre nós de ideais anticristãos, com a cultura de morte, a busca pelo interesse, poder e tudo mais. E é praticamente isso, né? Contra as coisas do mundo. E, por fim, a batalha é contra o demônio, que busca usar as nossas fraquezas. O demônio ele sempre vai tentar atingir nas nossas fraquezas, para que assim ele possa deturpar o mundo para nos afastar de Deus, né? Então, quando eu sou fraco ali, quando eu tenho uma fraqueza, eu tenho um espinho na minha carne, o demônio ele usa dessa minha fraqueza para me afastar de Deus. Então, todos os dias eu preciso lutar contra o inimigo, para que eu não me afaste de Deus, porque se eu me afastar de Deus, eu caio no mundo e perco para mim, né? Então a primeira luta e a principal luta é lutar contra as coisas do inimigo, lutar contra as coisas do maligno, para que assim eu permaneça cada vez mais na presença de Deus, para que eu consiga vencer o mundo, para que eu também consiga vencer eu mesmo, porque a própria palavra de Deus vai dizer: coragem, eu venci o mundo. Então, quando nós estamos com Jesus, né, somos mais que vencedores. E se ele venceu o mundo, nós também somos capazes de vencer o mundo, somos capazes de vencer nós mesmos e somos capazes de vencer também o inimigo. Então, a batalha espiritual, ela é praticamente isso. Amém. Louvado seja Deus. O que você falou por último aí, né? Quando estamos com Jesus, nós somos mais que vencedores. E quando eu sempre prego sobre esse tema, irmão, eu sempre trago essa questão que Jesus já venceu essa batalha e o nosso serviço, a nossa parte, é manter-se no exército vencedor, né? Não render-se ao inimigo que nos engana achando que ele é mais forte, fazendo com que a gente acredite que ele é mais forte, mas na verdade Cristo já venceu. E a gente pudesse falar agora, nesse momento, a respeito dessa vitória de Cristo. Cristo venceu na cruz a morte e venceu o inimigo. Mas a pergunta é: como Cristo venceu a morte? Como em Cristo podemos ser vencedores de fato? Como nós nos tornamos vencedores na vitória de Cristo? Como é isso de fato? Porque a gente sabe, as palavras, né, elas têm um tom bonito, né? Mas a vida prática é diferente. Eu não consigo entender na prática. Muitas pessoas perguntam isso. Então, para que a gente viva na prática, como eu sou vencedor em Cristo, irmão? E eu quero puxar só um gancho antes de responder, que você falou sobre o inimigo, né? E o que o inimigo mais odeia, eu acredito que o inimigo mais odeia é que até para fazer alguma coisa, ele precisa da autorização de Deus. Ele não tem autoridade de absolutamente nada, 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 nada. Ele é tão fraco que para até fazer qualquer coisa, ele precisa da permissão e autoridade
de Deus. Então, veja, se até aquele no qual nós precisamos lutar precisa da autoridade daquele no qual nós temos ao nosso lado, então não tem como nós perdermos. Nós só perdemos a batalha quando eu e você acreditamos que podemos perder. E aí não fazemos, não lutamos, né? Então, como Cristo, essa pergunta, né, que você falou, como olhar, como entender, como vencer? Eu acredito que o primeiro passo para a gente vencer uma batalha espiritual, o primeiro passo para a gente vencer uma luta contra eu, o primeiro passo para eu vencer uma luta contra o mundo, o primeiro passo para eu vencer uma luta contra o inimigo é fazendo pequenas coisas, pequenas lutas, né? Então, como eu posso me vencer? Eu travo uma batalha espiritual, tá? Se eu tenho o pecado da vaidade, se eu sou muito vaidoso, né? E eu luto, travo uma batalha espiritual para vencer a minha vaidade, vencer o meu orgulho, vencer a minha soberba, vencer algum pecado, sei lá, algum pecado que tem sido espinho na tua carne. Diariamente eu vou lutar contra esse pecado fazendo pequenas coisas, porque a ocasião ela vai fazer o ladrão, né? Então, se eu não dou brecha para a ocasião, se eu não deixo aquela ocasião se tornar uma brecha na minha vida, eu entendo que aquilo eu consigo vencer. Como, por exemplo, se eu namoro, eu tenho que buscar a castidade. Então, por que na hora que eu for despedir da minha esposa, da minha namorada e tudo mais, eu vou para um canto, dar ocasião para uma brecha de uma batalha que talvez eu esteja travando, que seja uma sexualidade desregrada? Eu preciso dar a minha vida, eu preciso entender que para vencer também será necessário pequenos sacrifícios diários. Então, quando eu luto contra mim, eu preciso fazer pequenos sacrifícios diários. E como podemos ser vitoriosos em Jesus? Eu sempre brinco dizendo que nós somos um verdadeiro boleto de Jesus, né? No final sempre vencemos, né? O boleto sempre vence, então no final a gente sempre vai vencer. A gente pode vencer em Jesus colocando a nossa vida em Jesus, né? Quando nós colocamos tudo nas mãos de Jesus, nós vemos as mãos de Jesus também em tudo. Então, de que forma podemos vencer? De forma prática. De forma prática de como podemos vencer. Fazendo exatamente o que eu estou falando. Pequenas coisas. Eu começo a rezar, ao invés de... Eu não consigo rezar um terço, Plínio. Eu rezo uma dezena hoje. Amanhã eu rezo outra. Daqui a pouco eu estou rezando 2 de vez. Daqui a pouco eu estou rezando 3. Daqui a pouco eu estou rezando 4. Eu começo lendo um versículo por dia. Eu começo lendo só a primeira leitura. Daqui a pouco eu estou lendo a primeira leitura, eu estou lendo o Salmo. Daqui a pouco eu estou lendo a primeira, a segunda, o Evangelho. Daqui a pouco eu já não estou fazendo mais a Lexio Divina. Daqui a pouco eu estou fazendo a Lexio mais o estudo bíblico. Daqui a pouco eu estou fazendo a Lexio, o estudo bíblico, e estou fazendo uma leitura espiritual. Daqui a pouco eu estou rezando o terço, fazendo a Lexio, uma leitura espiritual, um estudo bíblico. Estou tendo um momento de oração pessoal. Eu começo a falar com Deus em 5 minutos, eu faço uma oração breve do meu jeito. Daqui a pouco eu tô 10, daqui a pouco eu tô 15, daqui a pouco eu já não sei mais quanto tempo eu tô rezando com Deus. São Francisco de Assis vai dizer: comece fazendo o que você pode, daqui a pouco você estará fazendo o que não pode, e quando menos imaginar, estará fazendo o impossível. Mas é necessário que você faça alguma coisa, porque o mal da nossa geração é pedir para Deus guiar os nossos passos e não mover os nossos pés. Como eu vou vencer uma batalha se eu não me movo em prol de vencer essa batalha? Como eu vou vencer uma dificuldade? Como eu vou vencer uma batalha espiritual? Como eu vou vencer uma batalha contra mim? Como eu vou vencer uma batalha contra o mundo? Como eu vou vencer uma batalha contra o inimigo se eu não me movo em prol dessa batalha? Se eu não faço algo para que essa batalha seja vencida, né? Deus, ele vai fazer tudo, menos a minha e a sua parte. É necessário que a gente tem a ação, né? Ação mais fé é igual a milagre, ação mais fé é igual a vitória. Quando eu tomo parte daquilo que eu preciso fazer, Deus realiza aquilo que é impossível. Porque eu e você somos incumbidos de fazer o possível e Deus o impossível. Então, dentro dessa batalha espiritual, nós precisamos fazer o possível para vencermos, e o impossível estará nas mãos de Deus. Então, eu quero vencer. Eu travo uma batalha espiritual aqui na minha casa, os meus pais não vão à missa. Mas o que você tem feito para os seus pais irem à missa, hein? Você tem rezado o terço? Você tem lido a Bíblia? Você tem falado com Deus? Plínio, eu estou passando por um problema.
do pecado da masturbação. Tá, mas você tem rezado por isso. Você tem confessado. Você tem rezado o terço. Tem feito sacrifício, jejum. Não, Plínio, eu não faço nada disso, mas eu quero... Não, você não vai. Se você não fizer nada, nada vai acontecer. Sabe? Às vezes a gente quer esperar a solução dos problemas de braços cruzados, sendo que o maior homem desse mundo morreu de braços abertos por nós. Então não fique de braços cruzados diante de dificuldade. Se hoje você quer vencer uma batalha, e Cristo está com você, porque a palavra de Deus vai dizer que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. A palavra de Deus vai dizer, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. E pecado não é vitamina. A gente só vence a carne, a gente só vence o mal, a gente só vence o mundo quando estamos em Deus, por Deus, para Deus e com Deus, vivendo as coisas de Deus. Não tem como eu vencer uma batalha sem arma. Não existe um soldado que vá por uma batalha sem a sua arma, sem o seu colete, sem o seu capacete, sem a sua tropa, sem o tanque, sem a bazuca, sem nada. Se ele for isso, se ele for dessa forma, ele já está determinado a perder a batalha. Muitas das vezes eu e você vamos para a batalha sem armas e queremos vencer, mas não vamos vencer dessa forma. É necessário estarmos armados e municiados das coisas de Deus, para que também possamos ver as coisas de Deus agindo em nossas vidas e a vitória chegando em nós. Eu acho que está sem áudio, irmão. Ah, ok. Agora tá ouvindo? É que tinha uns cachorros latindo aqui, eu tirei o áudio aí para eles não atrapalharem. Muito bem. Eu falava que durante todas as semanas a gente falou sobre os anjos, como os anjos ajudam a gente na luta. A gente falou de muitas coisas espirituais, né? E hoje eu acho que a gente está falando coisas mais práticas, coisas que estão mais ao nosso alcance, né? O que a gente consegue enxergar. E ali uma coisa que você falava muito, né, a respeito dos 3 inimigos da alma. Então a gente sempre falava a respeito do demônio, da luta contra o Satanás, na luta contra as coisas do mundo. Mas uma das coisas que a gente falou um pouco e hoje a gente quer falar um pouquinho mais aqui é sobre essa luta contra nós mesmos, né? Como você falava, preciso lutar contra mim. E tem até uma música, né, da Fraternidade, diz, luto contra mim, pois desejo a ti, né? E essa música aí é muito, muito bonita. Então a gente tem que entender, né, que nós temos que lutar contra nós também. Que nós queremos muitas coisas que não são do agrado de Deus, que nos tiram da graça de Deus, né? Muitas vezes, e é de fato, a gente quer, né? Mas a gente não é porque a gente quer que nos convém. Então a pergunta é, o que eu peço para a gente comentar mais um pouco é a respeito dessa luta contra mim. O que significa lutar contra mim? Como eu luto contra mim de fato? Afinal de contas, sou eu, né? É eu mesmo. É uma coisa muito difícil de eu perceber. Se eu estou lutando mesmo contra mim, estou fazendo as minhas vontades, como que eu luto contra mim? Cara, isso é muito doido, porque se a gente for parar para pensar, essa luta contra a gente, essa luta contra o meu eu, é você se olhar no espelho e falar, não, eu não vou fazer sua vontade. Eu não vou fazer o que você quer, eu não vou fazer o que você está desejando, né? E eu acredito que mais do que, principalmente para nós, né? É muito mais difícil a gente entender a luta contra nós do que a luta contra o inimigo, contra o mundo. Porque a luta contra o inimigo, a gente sabe que o inimigo existe, a gente sabe que ele veio para matar, roubar e destruir, a gente sabe que o mundo está cada vez mais impregnado nas coisas do inimigo, né? Mas quando a gente fala de lutar contra a gente fala assim, opa, eu acho que eu não quero deixar de fazer isso. Eu não quero deixar de ser assim. Eu não quero deixar de isso e aquilo. Eu acredito que é uma luta, e essa é a principal, é uma das principais lutas, né? É uma das principais batalhas que nós precisamos travar e que desencadeiam todas as outras batalhas, as vitórias das outras batalhas, é quando nós entendemos de que não é sobre mim, não é sobre eu, não é sobre o que eu quero, não é sobre o que eu posso, não é sobre o que eu não posso, mas é sobre aquilo que eu estou disposto em abrir mão para agradar o coração de Deus e me tornar vencedor, sabe? Porque eu escolho, a gente tem a liberdade de escolher o que quisermos. A gente tem a liberdade de decidirmos o que quisermos. Tomar a escolha e a decisão que quisermos.
mas somos eternos prisioneiros das consequências das nossas escolhas. Então eu preciso entender que diariamente eu preciso matar aquele Plínio de 8, 9 anos atrás, porque senão ele vai voltar a ter força, porque senão ele vai voltar a ter desejo, porque senão eu vou acabar me afastando das coisas de Deus, me aproximando novamente das coisas do mundo. E aí eu já não consigo mais vencer o mundo, aí eu já não consigo mais vencer as lutas contra o inimigo, porque eu não estou vencendo as lutas contra mim, contra a minha vontade, contra a minha carne. E lutar contra mim significa lutar contra o meu maior adversário, que sou eu. O meu maior adversário, para eu ser santo, sou eu. Eu preciso diariamente lutar contra as minhas vontades para que eu seja santo, né? Porque, olha, somos jovens, somos homens, e talvez você é mulher, homem e mulher. Nós temos vontade, nós temos desejos, nós temos anseios, nós temos sonhos. Nós temos vontades carnais, nós temos pensamentos impuros. Nós nascemos inclinados ao pecado por conta do pecado inicial lá de Adão e Eva, né? Então nós já temos essa inclinação ao pecado. Então diariamente eu preciso lutar contra a minha vontade, contra o meu desejo, contra o que eu penso, contra o que eu quero, porque não é sobre mim, é sobre Deus. Não é sobre o que eu penso, é sobre o que Deus quer para mim. Não é sobre o que eu acho, é sobre o que Deus tem certeza. E muitas das vezes a gente entra nesse choque, né? A gente entra nesse choque do meu eu antes, do meu eu velho com o meu eu novo. Olha, eu acho que não é bem assim, eu acho que não precisa fazer tanto. Eu acho que não precisa ser assim, eu acho que é muito, eu acho que não tem nada a ver. E eu tenho certeza que no inferno tem entrada VIP escrito assim, nada a ver. Porque eu tenho certeza de que de nada a ver, a gente se perde. Ai, Plínio, mas eu não quero abrir mão disso. Ai, eu não quero abrir mão daquilo. Tá, mas você está disposto em abrir mão do céu? Se você estiver disposto em abrir mão do céu, tudo bem, segure essas coisas. Mas se você for parar para ver, Cristo foi crucificado com duas mãos. As duas mãos de Cristo estavam pregadas na cruz. Uma mão não segurava a cruz e a outra mão segurava o que ele quer, o que ele achava, o que ele pensava, o que ele sentia, né? As duas mãos seguravam a cruz. Por quê? Porque é necessário que as nossas duas mãos estejam abertas para o mover de Deus em nós, né? Ai, Plínio, mas eu tenho medo, eu não sei se eu vou conseguir. Ai, que é muito difícil. Não é sobre a gente. Se dependesse da minha força, eu não estaria aqui. Mas não é pela minha força, não é por quantos quilos que eu pego no supino, não é por quantos terços que eu rezo, é pela graça de Deus. É pela misericórdia de Deus. Mas é o quão íntimo eu sou de Deus. Quanto mais íntimo, mais força eu tenho. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu mato o meu eu velho. Porque mais amigo de Deus eu estou. Santo Agostinho vai dizer que quanto mais eu conheço, mais eu amo. E quanto mais eu amo, mais eu quero conhecer. A palavra de Deus vai dizer, a minha alma regozija em Deus. Um dos significados de regozija é se satisfaz. Muitos anos depois, Santo Agostinho vai dizer que dentro de cada homem e mulher existe um vazio que é do tamanho de Deus. Talvez aquilo que você ache que é necessidade para você, e esse vazio existencial que você tem buscado preencher com tantas coisas, e tem perdido, tem travado as batalhas que você está perdendo, é porque esse vazio precisa ser preenchido por Deus. Enquanto ele não for preenchido e satisfeito por aquele único que é capaz de fazer isso, as suas batalhas continuarão sendo perdidas, porque você continuará sem a força, a capacitação necessária. Sabe, o Popeye precisava do espinafre para ficar forte. A gente precisa de Deus para vencer. O Popeye só batia lá naquele adversário dele lá, que eu esqueci o nome dele lá, sei lá o nome daquele. Brutus. O cara só batia. Brutus, né? Isso, ele só batia no Brutus, só vencia o Brutus quando ele estava munido do espinafre. Senão ele era aquele bracinho pequenininho, sem força, magrinho, raquítico. Agora, tomava o espinafre, bluf, ficava fortão. E é exatamente isso. A gente não consegue vencer o Brutus das nossas vidas se estivermos sem Jesus.
Quanto mais íntimo de Jesus eu for, quanto mais eu me relacionar com Jesus, quanto mais profundo em Deus eu estiver, quanto mais mergulhado, quanto mais eu rezar, quanto mais eu for ali de Deus, mais Deus vai derramar a força dele em mim, mais Deus vai me dar a graça, mais íntimo eu vou ser, mais afastado das coisas do mundo eu vou ficar e mais próximo à vitória eu vou chegar. Amém. Maravilha, irmão. Você falava assim, você abre mão do céu, se você abre mão do céu, então tranquilo você segurar essas outras coisas, né? Você falava a respeito disso. E há uma coisa que você falava, Deus tocava no meu coração enquanto você comentava, por que que eu quero vencer essa batalha? O motivo de eu querer vencê-la. Por que que eu quero vencê-la? Por que que eu vou desejar estar do lado de Jesus? Qual que é a verdade, o motivo, né? E o motivo é esse: eu desejar o céu, eu querer o céu, porque por causa de Cristo. E aí você complementava assim, né? Não é por causa de mim, é por causa de Deus, né? Não é por causa de mim, mas é por causa de Deus. É fazer loucuras por Deus, é largar tudo por Deus, por amor a Ele. Então, essa é a nossa grande procura aqui. O máximo que nós vamos conseguir alcançar é a glória de Deus, é a vitória em Deus. A vitória é dele, ele venceu, ele abriu o céu para nós. Ele nos permite sermos nele vitoriosos. E a vitória está em alcançar essa vitória que é de Cristo eternamente na nossa vida. E poder dizer como Paulo: combati o bom combate, guardei a minha fé, completei a minha carreira, né? E agora eu posso ir para a eternidade, ganhar a coroa da vida eterna. Irmão, eu quero perguntar para ti assim, por que que essa juventude ainda, cara, não tem esse ardor no coração, sabe? Por esse povo, o povo ainda não tem esse desejo, cara, de pensar no céu, de desejar o céu. Por que que será, cara? Não, eu quero tentar entender às vezes. Porque quando a gente fala do céu, a gente mesmo já começa a falar de um jeito diferente, já começa a ficar sorrindo, já o coração já começa a bater mais forte, porque é o nosso propósito. Nós deixamos tudo da nossa vida velha, nós matamos tudo, renunciamos tudo pelo céu, pela santidade, pela eternidade. Eu não consigo entender, irmão. Então, para a gente encerrar, eu te pergunto isso e queria que tu comentasse a respeito dessa vitória, a vitória definitiva sobre Satanás. Irmão, referente à primeira pergunta, eu tenho duas teorias, tá? Essas são teorias minhas, de achismos, pensamentos da minha cabeça, né? Mas são duas teorias minhas. A primeira teoria é vergonha na cara, tá? Falta vergonha na cara. Eles conhecem a verdade, experimentaram da verdade, viveram a verdade, mas são sem vergonhas e falta vergonha na cara para deixar tudo para trás e entender aquilo que Deus quer fazer na vida deles. Ou eles entenderam e ainda não... É vergonha na cara. E aí eu sempre pergunto, quantas caras são necessárias quebrar para entender que só em Deus a gente é plenamente feliz, né? E a segunda teoria é a falta de experiência. Talvez eles ainda não tiveram uma experiência profunda, assim como nós tivemos. E aí nós somos responsáveis por fazer com que eles tenham essa experiência, que a gente abra esse caminho para que eles tenham essa experiência com Deus e que sejam impactados de tal forma na qual nós fomos e desperte esse desejo e interesse neles. E aqueles que já tiveram essa experiência e não abandonaram e não entenderam, é porque falta vergonha na cara. Porque a palavra de Deus vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Ponto. Acabou, não tem outra. Conhecereis a verdade vos libertará. Conheceu a verdade? Conheci. Está liberto? Não. Então é por quê? Ou porque não conheceu a verdade, ou porque falta vergonha. Não existe outra via. Ou é falta de vergonha na cara, ou é porque não conheceu. Então eu acredito que, para muitos, falta vergonha na cara. Para muitos, falta mais responsabilidade. Para muitos, falta mais sair da superficialidade e mergulhar no mais profundo. E para outros, falta a experiência de conhecer e de ter esse impacto espiritual de uma vida com Deus, assim. E a outra pergunta, eu me empolguei tanto com essa pergunta que eu esqueci até outra. Eu falo da vitória definitiva, alcançar essa vitória definitiva, sobre combater o combate e alcançar. Deu uma travada, aí. Deu uma travada no teu aí já voltou. Você escutou aí o que eu falei? Não sei. Não, a pergunta eu não entendi, é que travou.
Ah, tá. Então, eu falei a respeito de combater o bom combate, de guardar a fé, de alcançar essa vitória definitiva, né, irmão? Queria que você comentasse a respeito disso, desse céu que nos aguarda. É, a gente colocar no nosso coração esse propósito de não desistir de continuar lutando, porque às vezes a batalha fica árdua, mas por causa de uma coisa que a gente vê lá na frente, que é o céu, é a glória de Deus. São José Maria Escrivá vai dizer assim, que o começar é de muitos, mas o permanecer é dos santos. Né? E o mesmo dizia, faça-me santo, nem que seja pauladas. Eu acredito que o que faz a gente permanecer, o que faz a gente dar continuidade a esse início, primeiro é a gente não perder de vista o nosso ponto de partida. O que me fez sair? O que me fez dar start? O que me fez desejar? É Deus, é o céu, é a Virgem Maria, é o Espírito Santo. Então eu não posso jamais me esquecer disso que me fez iniciar. Porque quando eu perco de vista o meu ponto de partida, eu esqueço para onde eu estou indo. E quando eu esqueço para onde eu estou indo, eu paro de andar. Né? Então eu não posso perder de vista o meu ponto de partida. E o segundo passo para a gente permanecer e no final da nossa vida poder dizer: combati o bom combate, guardei a fé, e agora eu quero a coroa, agora eu quero o céu. Vem Deus, vem Padre Pio, vem Nossa Senhora, vem todo mundo, vem o céu. É eu permanecer, né? A palavra de Deus vai dizer que não importa que grau chegamos, o importante é seguir decididamente. Então, não é sobre eu manter uma euforia, não é sobre eu manter um sentimento, mas é sobre eu manter uma decisão. Não importa se eu sinto, se eu vejo, se eu escuto. Não importa qual a fase eu estou passando, se é uma fase boa ou ruim, se é uma fase de alegria ou de tristeza. O que importa é eu seguir decididamente. Decididamente em permanecer em Deus. Decididamente em permanecer na minha essência. Decididamente em ter uma vida de oração. Decididamente em ter comunhão com Deus, decididamente em rezar o Santo Rosário, decididamente em ter uma vida espiritual, decididamente em ter um relacionamento com Deus, porque quando eu me esqueço disso, quando eu não me abasteço, quando eu não tomo o meu espinafre, eu perco. E quando eu perco, essa pequena queda se torna uma média queda, que se torna uma grande queda, que depois já está num quedão, e aí eu já não consigo mais levantar, eu já não consigo ter mais forças, eu já não consigo vencer as pequenas batalhas diárias, e aí eu já não consigo vencer as médias batalhas, eu não consigo vencer as grandes batalhas e eu acabo perdendo para o mundo, para mim e para o inimigo. Amém. Louvado seja Deus. Que então essas palavras caem no coração de você que está assistindo, que está acompanhando, que Deus possa te dar coragem para se decidir, para vencer essa batalha junto dele. Amém? Pedir para o irmão para a gente fazer uma oração final, então, para a gente fazer uma oração clamando que o Espírito Santo nos dê essa coragem, né? Esse espírito de coragem, de ousadia, para não desistirmos. Espírito Santo de Deus, nesse momento nós queremos pedir, Pai, que o Senhor possa derramar sobre nós agora as suas graças, mas que o Senhor possa derramar sobre nós, Pai, a sabedoria. Sabedoria para entendermos os seus planos, sabedoria para permanecermos na sua presença, sabedoria, Senhor Jesus, para que possamos vencer as nossas batalhas, mas queremos também te pedir, Pai, que o Senhor possa derramar sobre nós força, força para ficarmos de pé, força para termos uma vida de oração, que o Senhor possa colocar agora no nosso coração, Pai, o desejo ardente do céu, o desejo ardente de uma vida contigo, o desejo ardente, Pai, de uma intimidade mais profunda, não de uma intimidade supérflua, mas uma intimidade profunda, Senhor Jesus. O desejo de estar cada vez mais na sua presença, o desejo de mergulharmos cada vez mais na sua presença, Senhor Jesus. Sabemos que as coisas deste mundo, sabemos que a ação do inimigo, sabemos que até mesmo o nosso eu, Pai, vem contra nós, vem contra a sua vontade em nossas vidas. E por isso queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa, nessa noite, derramar em nós uma nova graça, um novo Espírito Santo que vem nos batizar, para que
possamos colocar novamente os nossos olhos no ponto de partida. Que o Senhor possa descer sobre nós agora, Pai, toda a força necessária para vencer nós mesmos, para vencer esse mundo, para vencer o inimigo, Pai. Aqueles que estão cansados, aqueles que estão fadigados, aqueles que já não conseguem mais lutar. Que o Senhor agora possa descer sobre nós a força, a graça e o Espírito Santo. Suriala cantaralaba, suriala labaiela labas. Suriele baralabaiere ele cantaralaba, suriala labaralabas. Vem, Espírito Santo de Deus, que nessa noite estamos te pedindo, Deus. Suriala cantarele ele cantaralaba. Dai-nos a força, Senhor Jesus. Dai-nos a ousadia, Senhor Jesus. Coloca no nosso coração o ardor da santidade. E te consagramos tudo, Mãe. A Senhora que é o molde do céu, a Senhora que é a formadeira dos cristãos. Nós pedimos, Mãe, que quando estivermos sem força, seja a Senhora que nos ajude, seja a Senhora que nos levante, nos guie. A Senhora sabe o caminho, a Senhora conhece, a Senhora é vencedora, a Senhora puxa o pelotão de frente dessa batalha, Mãe. Por isso te pedimos, Mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, se tu tiver alguns avisos aí a respeito da tua missão, da tua comunidade, alguma atividade que vocês tenham aí, se quiser dar aí os teus recados, fique à vontade. Tranquilo, tranquilo. Se você não me segue ainda, me segue para acompanhar a gente nas missões que Deus tem feito conosco e por meio de nós. Nós somos aqui de uma cidade chamada Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro. E esse ano Deus ele já tem alguns lugares marcados aí para a gente estarmos presentes, vivendo tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém. Louvado seja Deus. Então agora nossos recados aqui, né? A gente faz aqui na nossa comunidade toda quarta-feira, 7h30, também a gente faz a live, o curso de catecismo, né? Nós já temos 14 aulas, e as nossas aulas estão todas no YouTube, também no Spotify. No YouTube você procura Jack Souza, ou procura Menos Achismo, Mais Catecismo, que é o nosso nome do nosso curso, né? Nossa. Menos achismo, mais catecismo. Nosso curso tem esse embasamento através de uma frase que diz assim, que nem uma centena de pessoas odeiam a igreja, né? Muitos odeiam o que acham que é a igreja. Então, nosso curso é para quebrar os nossos achismos e aprendermos aquilo que a igreja nos ensina de fato. Então, amanhã, 7h30, aqui, estarei ao vivo. Me segue aí para me acompanhar. Nós estamos falando sobre os sacramentos. Se eu não me engano, amanhã nós vamos falar sobre a Eucaristia. Então, uma aula maravilhosa sobre o corpo e sangue de Cristo, a Santa Missa e tudo mais. Então nos acompanhe aqui, né? Nossa comunidade no Spotify vai estar também essa live de hoje. Spotify é a Comunidade Eterna Aliança, lá também temos as nossas lives, o nosso curso, todas as pregações que nós fazemos em todos os lugares aí. Tem lá mais de 200 pregações para todo mundo escutar lá. Comunidade Eterna Aliança. Amém, irmão? Te agradeço pela sua disponibilidade, está aí dando formação para a comunidade, deu um tempinho para fazer a live aqui, depois vai dar mais formação, isso que é a vida de fundador, não para. Deus te abençoe e que a Mãe de Deus continue passando à frente aí da sua missão. Amém, meu irmão, bendito seja Deus, uma alegria para mim poder estar aqui contigo, faz bastante tempo que a gente não se vê, mas eu creio que em nome de Jesus, Deus logo, logo vai estar providenciando o encontro nosso novamente. Amém. Louvado seja Deus. Agora eu moro aqui pertinho, irmão, da paróquia São Antônio aqui de Pissarras, aqui onde a gente pregou retiro junto aqui faz 5 anos já. Que legal. Agora tá mas mais amém. perto. Tô pertinho aqui. Mano, então muito obrigado mesmo pelo teu sim, pela tua disponibilidade. Deus te abençoe, viu? Te agradeço e espero que a gente possa fazer uma live logo também. Então agradeço também você que assistiu, que ouviu, que acompanhou até agora. Deus abençoe você e que nos sigam aí. Continue divulgando
as nossas redes sociais aí, porque a gente está aqui para evangelizar, para ajudar vocês também. Amém? Vamos Amém, encerrar então irmão. em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, irmão. Tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus.